Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Bom, nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Nós vamos agora entrar num tema e abordar esse tema de uma maneira excelente, né? Forte. E eu quero que você preste bem atenção. É um tema que é esse aqui, ó. O que está escrito? Casos semelhantes, maneiras diferentes de Deus. Vamos ler mais uma vez? Os casos são semelhantes, mas a maneira de Deus agir é diferente uma das outras. E a gente quer trabalhar isso hoje em seu coração. Por que é importante falar sobre isso? Porque às vezes nós estamos achando que aquela oração que fizemos e resolveu aquele problema pode ser aplicada nessa daqui. Será? Que vai resolver esse problema aqui, será? Para cada caso, se você notar, Deus ele dá sempre uma estratégia diferente. Ou Ele mesmo faz a estratégia acontecer de modo diferente. Vou dar alguns exemplos aqui no decorrer e você vai entender. Já vou até começar com alguns. Na Bíblia você vai encontrar pessoas cegas. Sim. Pessoas que Jesus curou da cegueira. Por exemplo, um caso. Depois você até confirma isso na sua Bíblia. Mas se você abrir lá depois em Marcos 8, a partir do versículo 22, fala de um caso. Um caso onde um cego foi a Jesus, o cara era cego. O que aconteceu? Jesus fez o seguinte para curá-lo. Olha o que Jesus fez para curá-lo. Cuspiu no chão. Fez com a saliva um lodo. Pegou aquele lodo, aquela lamazinha. Sabe o que ele fez? Colocou nas vistas do cego, ó. Aí pediu para ele abrir, abre. Está vendo alguma coisa? Sim, Senhor, eu vejo, mas eu vejo homens como árvores. Ah, então peraí. Aí Jesus foi segunda vez e... O que é isso? Tocou. Segunda vez. Jesus foi e tocou. Então ele curou esse cego. Está acontecendo com vocês hoje? Ele curou esse cego? Tocando. Ele tocou. Olha o que ele fez. Exatamente, tocou. Quando ele tocou a segunda vez, ele disse isso. Que a irmã Maria ali falou. Agora vai e lava-te no tanque de Siloé. O homem foi lá. Pegou e lavou, tirou aquela lama. Pronto. Estava enxergando. Não foi uma maneira? Me ajuda, pessoal. Não foi uma maneira que ele deu para curar? Pensa se nos dias de hoje a gente fazer isso. Não vai ficar um na igreja, né? Espera aí que eu vou te curar. Olha, gente. Mas Jesus teve essa ousadia. Por quê? Porque a direção estava com Ele. E quando a direção está com Jesus, funciona. Quando a direção de Jesus está com você, funciona. Aí teve um outro cego, no mesmo livro de Marcos, só que capítulo 10, a partir do versículo 46, você vai encontrar ali um outro cego, que ficava à beira do caminho, mendigando. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra dessa passagem? Aí a turma repreendia para que ele se calasse, fica quieto, fica quieto. E ele clamava mais ainda. Detalhe, Jesus parou tudo que estava fazendo, chama esse rapaz aqui. Levaram o cego até ele. Olha o que Jesus fez. O que queres que eu te faça? Perguntou para ele. E ele respondeu, Senhor, que eu tenha vista. Só quero enxergar, que eu tenha vista. E Jesus disse assim, então seja feito conforme a vossa fé. Uai, estou enxergando. Eu te pergunto, ele cuspiu? Tocou? Ele só falou. Os casos eram semelhantes? Sim. Casos semelhantes. Mas a maneira
de Deus agir foi diferente. Então se atente a isso. A oração que eu fiz por essa pessoa não quer dizer que vai resolver para essa outra. Para que resolveu? Para essa outra não. Por isso que eu sempre tenho que frequentar o altar. O que eu disse? Por quê? Para buscar de Deus uma direção sobre a causa. Ainda que essa causa seja semelhante a essa. Funcionou aqui, vai funcionar aqui. Depende. Pode não funcionar. Eu não entendo, pastor, que eu orei ali, eu me lembro e tal, Deus abençoou, agora estou orando aqui, não está abençoando. Calma, frequente o altar, peça direção a Deus, que Deus vai lhe dar a direção. Já diz o Isaías 28, 26, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então, quando eu frequento o altar, eu peço uma direção a Deus, Deus me dá estratégia. Está entendendo? Se você prestar atenção, até na vida cotidiana, a gente vai se deparar com situações semelhantes, mas a maneira é diferente. Por exemplo, falando das gestantes. Tem gestante que nos primeiros meses de gravidez enjoa, vomita. Já teve casos, já conheci caso de gestante que não enjoou, que não vomitou. São casos semelhantes? Ambos estão grávidas? É isso. Está conseguindo entender? O Espírito Santo, por exemplo, vem sobre a vida da igreja de uma pessoa diferente da outra. Diz na Bíblia que todos estavam reunidos no mesmo lugar quando veio o Espírito Santo. E aí o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Você fala assim, você fala assim. Eu confesso a vocês, nessa minha experiência de anos, convivendo com o Evangelho, pregando a sua palavra, eu nunca consegui ver, ouvir pessoas falando em línguas igual a outra. Parece que está falando igual. São casos semelhantes, mas as maneiras estão diferentes. E só Deus é que entende isso. Está conseguindo entender, gente? Tem pessoas que para aceitar Jesus, basta uma única palavra. Já tem outras que precisam de um louvor, para depois uma palavra e depois uma oração. Aí entende o que é aceitar Jesus e se entrega a Ele. Ambas se entregou a Jesus? Sim, mas de forma diferente. Hoje eu estou pregando para vocês. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Mas o Espírito Santo vai falar para cada um de um modo diferente. O que você vai entender e receber pode não ser igual o que a pessoa que está do teu lado vai entender. Então repare nisso, os casos são semelhantes, mas a maneira, olha, maneiras diferentes de Deus agir. Deus age como Ele quer agir, porque nele está o querer e o efetuar, a sua vontade. Então Ele olha para mim e já tem uma vontade para mim, Ele olha para você e tem uma vontade para você. Os casos podem ser semelhantes. Você pode estar passando, enfrentando a mesma dor que eu estou, mas Deus vai tratar comigo diferente de você. Está conseguindo entender isso ou não? São casos semelhantes. E aí nós vamos abrir agora um texto e isso vai ficar muito mais claro para nós. Por favor, vamos para o livro de 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 5. Segundo Samuel, capítulo de número 5. Quem já achou? Então vamos lá. A partir do versículo 17. Começa dizendo assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel,
todos os filisteus subiram em busca de quem? De Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Então vamos parar aqui, ponto aqui, vamos explicar isso daqui. Os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de sobre Israel. Isso aconteceu da seguinte maneira: quando Deus ungiu a Davi, lá na casa dele, que o profeta esteve lá e derramou azeite sobre a cabeça dele, disse: ó, você é o escolhido de Deus e tal. Aconteceu todo um processo e foi acontecendo as coisas. Quando chegou a hora de Davi, Deus mandou Davi para Hebrom. E Davi começou a reinar em Hebrom. Aí, preste atenção, saiu de Jerusalém as 12 tribos e foram até Davi, lá em Hebrom. Quando chegaram lá, eles proclamaram Davi como rei. Estava oficializando Davi como rei da nação de Israel. Então, naquele momento, as 12 tribos que chefiavam o povo, comandava o povo, tinha direção sobre o povo, representou o povo, e lá teve as 12 tribos proclamando Davi como rei. Ponto. Acabou. Os filisteus ficaram sabendo disso. Que? Davi rei? Não, vamos prender esse homem. Vamos capturar esse homem. Vamos atrás desse homem. E aí ele desceu para a fortaleza, que é em Sião, onde ele tomou Sião. Davi tomou Sião. E lá tinha uma fortaleza, onde ele foi e ficou. Está ouvindo? Então ele desceu para lá. Tudo bem até aqui? Os filisteus ficaram revoltados com essa notícia. Posso ser sincero com vocês? Tem gente que age da mesma maneira. Nunca vai ficar feliz com o teu sucesso, com o teu crescimento. Nunca vai ficar feliz com a tua evolução. Sempre vai ter uma pessoa te invejando, te espetando, tentando te incriminar ou tentando te prejudicar. Por quê? É a sua posição. Já ouviu aquele ditado que não se taca pedra em árvore que não tem? Mas ajuda. Que não tem fruto. Mas se taca pedra em árvore que tem fruto. Aqui não tem, para que eu vou ficar atacando? Então você começou a produzir, gente, você se prepare para as pedradas. Isso é comum. Isso acontece. E os filisteus aqui, estavam querendo já apedrejar Davi. Porque rei, não, que é isso? Meu Deus, nossa, não pode. E aí vem o segredo do mistério. Olha o que aconteceu no versículo 18. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Escute bem agora o 19, ó. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Está aí um segredo para nós. Percebeu o que Davi fez? Consultou ao Senhor. Você quer direção na tua vida? Consulte a Deus. Pensa comigo. Davi podia estar emocionalmente agitado com essa notícia. Os inimigos estão vindo contra mim? Prepara aí todo mundo aí, prepara o exército aí que nós vamos acabar com essa raça. Por quê? O impulso. Tem gente que está falando: eu vou lá tirar satisfação. Mas será que é para tirar? Será que é para você bater de frente? Pergunte primeiro para Deus. Porque às vezes Deus não quer que você luta com o inimigo.
mas que você o entregue nas suas mãos. Mas tem vezes que Deus vai querer, pode lutar, pode ir, parte para cima, vai lá, tira uma satisfação, eu sou contigo, vai lá e se justifica. Está ouvindo isso? Foi o que aconteceu aqui nessa cena. O cenário foi o seguinte: Davi teve a notícia, que ele foi, desceu à fortaleza, e ali ele consultou a Deus: Senhor, os filisteus estão vindo contra mim, eu subo contra eles, o Senhor vai me dar a vitória, se eu for? E Deus diz: pode ir, Davi, que eu vou te dar a vitória, vou entregar os seus inimigos nas tuas mãos. Tudo bem? E aí Deus deu a direção e ele foi. Olha o versículo 20. Então veio Davi a Baal-Berazim e feriu-os, ali Davi, e disse, o que ele diz? Rompeu o Senhor a meus inimigos, diante de, como quem rompe águas. Eita! Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Vitória aqui ou não? Deus entregou os inimigos em suas mãos. Ele foi e lutou. Deu certo? Foi para casa vitorioso. Quem pode sair daqui hoje vitorioso também? Pronto. É isso. Como é que ele conseguiu a vitória? A vitória veio por meio do quê? Vai lá atrás para você ver. Primeiro ele consultou. Olha a importância de orar, gente. Coisa que a gente não faz, a gente vai no impulso, na empolgação, que dá na cabeça a gente faz. Não é assim? Pergunte para Deus antes de qualquer atitude que você queira tomar. Se consulte, Senhor, e aí? É igual ir ao médico. Doutor, estou sentindo uma dor. Vai consultar. Doutor, a dor está assim, está assado. Aí o médico diz, toma isso. Aí você não vai e não consulta, e vai tomando qualquer coisa. E aquele qualquer coisa só vai piorar a tua saúde. Por quê? Não tem uma receita médica, uma indicação. Tem medicação, por exemplo, que só com autorização do médico. Está entendendo? E aí a gente vai na farmácia e compra aqueles remédios do dia a dia, que é liberado para todo mundo, achando que vai melhorar alguma coisa. E na verdade vai piorar, porque às vezes trata-se de uma outra medicação. Mas eu não consultei o médico, como é que eu vou saber? Está ouvindo, gente? Então ele teve a vitória, ele conseguiu. Eu pergunto para a igreja, você igreja, está entendendo? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Agora escute bem aqui, olha o que aconteceu a seguir, preste bem atenção, versículo 21, e deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens o tomaram. 22, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Efaíns. Presta atenção aqui em mim, o que aconteceu? Os filisteus voltaram, gente. Mas que povo atrevido, hein? E o inimigo é bem assim mesmo, né? Insiste uma vez, aí você derrota ele, mas ele vem também de novo. Você tem que ficar atento a isso. Não quer dizer que você venceu uma batalha, quer dizer que você está livre de outra. Não quer dizer que você venceu o inimigo aqui, não quer dizer que você não vai enfrentar um outro lá na frente. Vai! Está ouvindo? Agora preste atenção, quem foi que Davi derrotou lá atrás? Os filisteus. Quem estava de volta para lutar contra Davi? Filisteus. Bom, o que Davi fez lá atrás? Consultou a Deus, e Deus disse, sobe. O que Davi devia fazer agora aqui? Mas presta atenção, bom, já que Deus disse, sobe, que me daria os inimigos, então beleza, voltou? Vamos de novo, porque Deus disse lá, ele não disse? Então vamos de novo. Ah, se Davi tivesse feito isso, teria perdido a batalha. São casos semelhantes? E como são? Mas de novo, pela segunda vez, Davi perguntou a Deus, vamos ver isso? Versículo 23,
E Davi consultou o Senhor, olha agora, o qual disse, não subirá. Na primeira vez, o que ele disse? Sobe. E na segunda? Casos semelhantes, o tema é casos semelhantes, maneiras diferentes de Deus agir. Entende isso ou não? Casos semelhantes, maneiras diferentes de Deus agir. Gente, ele consultou, Deus disse sobe, agora ele consulta de novo, Senhor, eles voltaram. Suba ou não? Não, Davi, não sobe. A estratégia é outra. Qual é a estratégia? Vamos continuar lendo. Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Amém? Olha o que Deus diz para ele, Davi, faz o seguinte, ó, rodeia por detrás deles, fica lá por detrás das amoreiras, que você vai atacá-los pelas costas, fica ali. Olha o sinal de Deus, presta atenção agora, ó. E há de ser que, Deus falando com ele, ouvindo tu um estrondo de marcha, sabe aquele coisa, estrondo de marcha? Escuta bem, pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Escute aqui, olha aqui para mim um minuto. Viu a estratégia que Deus deu agora? Vai por detrás das amoreiras e espera pelo meu sinal, Deus disse. E o sinal, Davi, vai ser o seguinte: você vai ouvir um estrondo de marcha, de gente marchando, aquele barulhão. Sou eu. Não fica com medo, apenas sou eu. Esse é e será o sinal de que eu, o Senhor, vou adiante de você, na sua frente, para derrotar os inimigos. Você consegue entender que às vezes Deus também quer ajudar a gente? Mas a gente não busca, não consulta para saber qual a estratégia dessa causa. Gente, estamos preguiçosos, não estamos dedicados. Os casos aqui são semelhantes. Eu já orei nesse caso, Deus já me autorizou, pode fazer assim que vai dar certo. Não vai. Ore de novo, porque Deus tem uma estratégia diferente. E Deus deu a estratégia a Davi. Resultado final está aqui no 25. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Pronto. Mais uma vez ele teve vitória. Irmãos, casos diferentes, semelhantes, maneiras diferentes de Deus agir. Por isso que a minha vida, a sua vida tem que estar pautada numa oração sempre. Porque para cada caso Deus quer dar uma estratégia diferente, uma ação diferente para termos. Essa é a palavra, a pregação de hoje para a tua vida. Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!